boa tarde. Gravando já. Pode iniciar. Então, oi, gente, eu me chamo Samília Valadares, sou quilombola de Oxalá de Jacondaí, território de Jamboaçu, em Moju, no Pará, coordenadora do projeto Perpetuar, que é essa construção coletiva de muita confluência e de aquilombamento. E agora nós estamos começando a nossa roda de aquilombamento virtual. Entre andanças, partilhas e encruzilhadas, confluímos caminhos para o bem viver. E esse título ele foi escolhido também nesse processo de circularidade, de roda, de confluência, nas estratégias ancestrais que nascem do chão do quilombo e que sustentam o nosso saber fazer quilombola em todos os espaços que nós ocupamos. E hoje contaremos com a presença da Isadora Carvalho, que daqui a pouquinho vai se apresentar também. É uma honra tê-la conosco, mana. Do professor Hilton também, que não sei se já entrou, mas está chegando aqui para a nossa roda, para esse processo de confluência que é tão potente. E para que todos nós possamos nos entender, nos ouvir e nos escutar, roda de aquilombamento não é à toa, é para que todos possam contribuir, falar e aquilombar conosco. E para que a gente comece esse momento, eu passo a palavra, chamo a Keise aqui para falar um pouquinho para a gente o que é a Aláfia. E para que todos possam entender, né, por que estamos nesse momento hoje aqui também. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu estou aparecendo numa telinha e estou falando em outra. Mas é isso, né? Essas redes sociais têm seus mistérios. Enfim, a Aláfia, a Escola de Lideranças do Território Quilombola de Jamboaçu, ela é uma iniciativa coletiva e comunitária que se propõe a ser um espaço seguro de quilombolas com e para quilombolas, para a gente partilhar conhecimentos, práticas e estratégias de resistência, né? Esse projeto ele é um caminho para potencializar as nossas atuações dentro do território de Jamboaçu, promovendo o bem viver e lutando em defesa do território. E para a mitigação também dos impactos das mudanças climáticas, né? Nesse processo da Aláfia que está sendo realizado e que foi incrível nesse final de semana que passou, que a gente compartilhou temáticas de 2 módulos de racismo ambiental e educação ambiental quilombola com mentores incríveis, assim, que foi gigante. Quem estava lá sabe como foi. Tem pessoas aqui que estavam inscritos e que estiveram participando com a gente nesse final de semana, né? Que foi uma imersão climática, artística, cultural no Quilombo Oxalá de Jacondaí. E que teremos ainda mais 2 módulos presencialmente, dia 23 e 24 agora de novembro, também no Quilombo de Jacondaí. Mas antes disso, a gente também vai ter rodas de aquilombamento virtuais, como essa que está acontecendo hoje, e mais outra dia 5 de novembro, que também a gente vai ter convidados assim potentes, que vão estar falando sobre direitos quilombolas, né? Afinal, essas rodas de aquilombamento, elas são essenciais para fazer esse chamamento para essa construção coletiva. Afinal, é importante a gente co-criar essas redes de articulação de quilombola em defesa dos quilombos e quilombolas do estado do Pará, do Moju, de Jamboaçu e do Brasil também, né? Então, para iniciar esse momento, a Samília já falou, né, esse momento de boas-vindas. Eu também desejo para vocês que esse seja um momento de partilha, de conhecimento, de potência entre nós quilombolas e todo mundo que está aqui nessa roda, né? Então, sejam bem-vindos. Mas eu esqueci de fazer uma coisa, de me apresentar, né? Eu me chamo Keise Valadares, sou quilombola do Quilombo Oxalá de Jacondaí também, sou graduanda em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará e sou secretária do Projeto Perpetuar, entre tantas outras articulações que a gente está ocupando. Sou também poeta, palhaça, contadora de histórias, enfim, uma série de coisas. E é isso, porque vai passar um carro agora aqui na frente de casa com barulho. Obrigada, Keise. A Aláfia, gente, é esse processo de confluência. E se nós estamos falando de confluir, né, de criar essas estratégias de bem viver e de saúde, a gente começa também com as palavras germinantes.
do Nego Bispo, porque para que a gente possa entender, dialogar e pensar estratégias de saúde nos territórios, a partir dos quilombos, das nossas vivências, a gente precisa negritar em cada espaço, em cada ato, em cada passo, que nós somos seres afroconfluentes e compartilhantes. E olha a potência que tem isso. É a potência que vem da ancestralidade, né? Que nos mantém vivos, que nos mantém de pé e que nos mantém em roda. E o Nego Bispo, ele fala que ele semeou as sementes que eram nossas e as que não eram nossas. Transformei as nossas mentes em roças e joguei uma cuia de semente. Nesse momento e nesse movimento de ancestralidade, nós estamos semeando possibilidades de articulação conjunta. Vamos aqui não trazer respostas, mas vamos nos inquietar sobre como, o que e o que queremos, né? O que podemos e o que queremos fazer nessa temática de saúde e de bem viver. Saúde da população negra, saúde quilombola, saúde que venha dos nossos territórios. Então, nesse movimento de transformar as nossas mentes em roça e semear possibilidades, eu convido a Isadora agora para estar em roda com a gente, compartilhar um pouquinho das suas vivências e das suas resistências nesse processo também de construção de saúde nos territórios, nos terreiros, em todos os espaços que ela ocupa. Oi, gente, boa tarde. Talvez meu áudio falhe um pouquinho, né, de estar aqui. Estava em outro compromisso também. Primeiro vou me apresentar para depois para vocês entenderem um pouco desse compromisso que eu estava cumprindo, né, de outra agenda. Meu nome é Isadora Carvalho, eu sou acadêmica de serviço social, sou coordenadora administrativa da AFAIA, que é a Associação dos Filhos e Amigos do Ilê Yaomi Axé Alfacarê, do qual eu também sou filha de santo, sou fona de Ogum do meu terreiro. Sou também gestor do Plano de Segurança Pública para os POTMAS. E eu estava cumprindo uma agenda do CONEPIR, do Conselho, né, Estadual, do qual estávamos em Tomé-Açu, eu, mais 2 conselheiras e mais o gerente da Igualdade Racial do Estado, fazendo formação para os conselheiros da cidade de Tomé-Açu. Então, eu estou nesse caminho de volta para casa agora, e por isso falo com vocês diretamente dentro do carro, na estrada mesmo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, é uma honra participar de um debate para discutirmos aquilombamento, né, que é, de fato, de suma importância hoje para nós que somos movimento social, para nós que somos, que estamos construindo os movimentos, né? Para além disso, né, quando a gente fala sobre saúde, sobre bem viver, a gente tem que, como a gente fala, né, também sobre a saúde da população quilombola, a saúde da população negra, é preciso que a gente lembre sobre o racismo estrutural, que infelizmente perpetua, e o racismo institucional também, né? Porque nós falamos sobre saúde desses povos e falamos sobre saúde mental, saúde física, e o quanto esses povos, quando chegam nesses espaços intra-hospitalares, encontram esses desafios, né? Hoje, meu principal debate é falando sobre saúde, qual o papel do assistente social para os potes, mas para povos de terreiro, para os povos tradicionais de matriz africana, no ambiente intra-hospitalar. Então, falar aqui sobre saúde da população negra, falar sobre saúde dos povos quilombolas, pensar políticas para povos quilombolas é também um grande desafio que eu construo junto com o Conselho de Igualdade Racial, né? Então, para a gente, esse debate precisa perpassar muito de quais são os nossos direitos, de conhecimento dos nossos direitos, e que a gente possa garantir os direitos a essas pessoas, né, que vivem, que nunca foram colocados no centro.
Ultimamente, dentro das minhas aulas, eu ouvi e eu tive que dar razão ao meu professor, que a gente sempre fala que nós fomos colocados à margem, à margem, à margem, mas nós só teríamos como ter sido colocado à margem se em algum momento nós fôssemos centro das políticas, nós fôssemos centros da sociedade. E, infelizmente, nós nunca fomos colocados nesse centro. Então, a gente não foi posto à margem, nós sempre fomos à margem, né? Então, não tem a possibilidade de termos sido colocados. Então, hoje, o nosso debate é justamente que a gente se coloque no centro desse debate. Esse projeto e este papel que nós desempenhamos é justamente para isso, né? Para que a gente desempenhe esse papel para nos colocarmos no centro, para pensar as políticas públicas, e não só para isso, mas também para incentivar o nosso povo, falar pela gente e incentivar o nosso povo a conhecer os seus direitos e exigir que os seus direitos sejam garantidos também, a garantia dos nossos direitos, né? Para além disso, pensar políticas públicas, pensar sobre saúde, sobre educação dos povos quilombolas, da população negra, para além de ser um desafio que temos que ter para pensar esta política pública, é um desafio executá-la, porque nós precisamos falar que nós vamos construir essas políticas e nós não vamos aceitar que venham outras pessoas, como sempre foi feito, né, neste processo. Vinham os acadêmicos, na sua grande maioria homens brancos acadêmicos, iam para dentro desses territórios, ocupavam os nossos territórios por dias e dias, faziam seus estudos e levavam o conhecimento para a academia. Mas e aí, o que o território que foi estudado levava, ficava com aquilo? A gente só difundia o conhecimento e não tinha o retorno desse conhecimento. Eu acho que hoje, ocupar esses outros lugares de debate, justamente ocupar esses lugares de conhecimento dentro da academia, nos faz pensar essa importância. Então, deixo essa reflexão para a gente aqui, inicial, e, mais uma vez, muito obrigada pela honra, que seja um debate muito bom, e estamos juntos nessa, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isadora. A gente agradece muito e já vai adiantando aqui que vamos te esperar também em novembro, no terceiro e no quarto módulo ali, que a gente vai ter um espaço de bem viver presencial. E falar sobre saúde quilombola, falar saúde da população negra, da população de terreiro, como tu bem falaste, é um desafio muito grande e a gente entende também como um compromisso que atravessa os nossos corpos territórios, as nossas vidas, né? E faz com que a gente se inquiete. É muito interessante quando tu trazes para cá que a gente nunca foi colocado no centro, mas a gente sempre reivindicou esses espaços por meio dessas nossas resistências. E isso é muito importante. A gente está aqui em roda hoje com todos os desafios de internet, dos horários, dos espaços, que a gente sabe que atravessam as nossas práticas também. Só que um ponto importante, e que eu retomo aqui da tua fala antes de passar para o nosso próximo convidado, o professor Hilton, também, é que quão simbólico é, né, no meio dessa correria toda, dessas múltiplas agendas e várias atividades, tu estar falando com a gente nesse caminho de volta. E o quanto a fala sobre caminhos de volta evoca também reflexões sobre essa nossa ancestralidade. A gente está sempre indo e vindo e sempre nesse processo do caminho de volta. Isso é muito potente. Quando tu falaste aqui, eu anotei logo no bloquinho, porque a construir saúde, né, e lutar por esse direito fundamental é estar em múltiplos espaços, é sair do território, mas estar sempre nesse movimento desse caminho de volta também. Já vi que estamos recebendo comentários, é isso mesmo, galera. Comenta aí pelo chat, a gente já vai abrir a roda daqui a pouquinho para que todos possam compartilhar inquietações e fazer perguntas. E nesse movimento do caminho de volta, de encontrar esses caminhos, de confluir esses caminhos para o bem viver, agradeço mais uma vez a tua fala tão potente e chamo o professor Hilton para a roda, para confluir com a gente. Ele já está aqui, né?
Já está. Então, pode se chegar. Eu não estou fazendo a apresentação para que vocês possam assumir esse lugar, né? Se apresentar, dizer de onde falam, de como falam, mas desde já, seja bem-vindo e vem para a roda com a gente. Muito obrigado, Samily, pelo convite. Espero que vocês me escutem bem. Eu estou falando aqui de Brasília. Eu sou paraense, né, e já tenho alguma experiência trabalhando com comunidades quilombolas há muitos anos no Pará. Eu estou vinculado à Universidade Federal do Pará através do programa de pós-graduação em antropologia e do programa de pós-graduação em saúde coletiva na Amazônia, onde desenvolvemos, ao longo de mais de uma década, uma série de trabalhos de pesquisas e de colaborações com as comunidades em resposta exatamente à implementação, né, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que ainda é um grande desafio. Eu diria, corroborando o que foi mencionado anteriormente, que atualmente, pela nossa experiência, e eu acho que talvez seja um bom momento de colocar isso na roda também, nós temos pelo menos, né, dois grandes desafios fundamentais que atravessam todas as comunidades quilombolas. Um, obviamente, é a questão dos territórios, a demarcação territorial e o desrespeito contínuo aos territórios, em grande parte causado por esse processo, né, de racismo ambiental, que é mencionado no projeto. E a outra questão, exatamente, é a questão da saúde. A saúde em todos os seus aspectos, né? E aí também relacionada a questões de segurança, desde o sentido de segurança física das pessoas, ao se defrontarem com as invasões dos seus territórios, ao se defrontarem com as ameaças biológicas, seja através de agrotóxicos, seja através de poluição dos rios e das suas plantações, né? Seja a segurança nutricional e alimentar, que é um elemento extremamente importante, que com frequência, né, afeta as comunidades quilombolas, que veem muitas vezes os seus modos tradicionais de vida comprometidos em função de uma série de mudanças e de pressões sociais, econômicas, políticas e ambientais, seja a segurança de saúde no sentido mais estrito, da ausência de serviços de saúde, da ausência de políticas públicas, da chegada, na verdade, de políticas públicas, também das dificuldades em relação ao acesso geográfico, das dificuldades em relação à manutenção do pessoal na área da saúde, e tudo isso, por incrível que pareça, está mencionado, né, de uma forma ou de outra na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que, para quem não conhece, né, é a primeira política na história do Brasil a reconhecer a existência do racismo estrutural e dos impactos do racismo, e reconhecer os impactos do racismo nas suas diversas manifestações na saúde. Nós temos trabalhado bastante intensamente ao longo dos últimos anos no processo de formação. Então, essa é uma das contrapartidas, né, que nós sempre trabalhamos com os grupos com os quais nós interagimos, seja no Pará, seja no Nordeste ou em outros lugares. Nós temos trabalhado com processos de formação, tanto para os quilombolas, sejam as lideranças quilombolas, seja a juventude quilombola, os professores, como também os gestores municipais, os conselhos municipais de saúde, as secretarias de saúde, sobre a importância da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e também contribuindo para encontrar mecanismos de fazer essa implementação que muitas vezes os próprios gestores não conseguem. Nesse sentido, eu acredito que a escola de liderança que está sendo né, realizada, que está em andamento, tem um papel aí fundamental, uma vez que se propõe a discutir essas temáticas juntamente com as temáticas das mudanças climáticas globais e dos direitos que trabalham todos em sintonia, como a gente diz na antropologia, né, eles todos estão interconectados, e a ausência
de cada um deles, ou a dificuldade de existência deles, compromete sobremaneira a vida e a qualidade de vida dos quilombolas, né? Nós também temos trabalhado bastante em questões relacionadas à compreensão dos diversos elementos relacionados ao que agora está sendo colocado pela Organização Mundial de Saúde, que é um conceito de saúde única, que já é praticado, na verdade, pelos quilombolas e pelos povos tradicionais, né, há muito tempo, que é exatamente essa integração entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então, a garantia desses pilares, digamos assim, é a única forma que nós temos tanto de proteger a vida dos seres humanos, né, como mais em geral a vida no nosso planeta, que está muito ameaçada. E parte dessa ameaça, inclusive, como vocês bem também, né, já lembraram, se deve exatamente às mudanças climáticas que afetam não apenas as áreas urbanas, mas afetam toda a população mundial e também, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, afetam sobremaneira aquelas populações mais vulnerabilizadas, como é o caso dos grupos quilombolas no estado do Pará. Parte desse processo de compreender, de estudar, de trabalhar junto com as comunidades, também passa pela formação de colegas quilombolas, dos programas dos quais nós atuamos, e também em colaboração com os colegas da graduação. As ações afirmativas implementadas na universidade tiveram esse poder, conforme já bem demonstrado também, de trazer não só ares novos para dentro da universidade, perspectivas novas, mas também ter uma contribuição fundamental para que hoje as próprias comunidades tenham condições de fazer esse debate internamente, como está sendo promovido pela Escola de Lideranças, né? E só também para encerrar essa primeira participação e a gente ter espaço para discutir um pouco mais, nós estamos nesse momento em processo de trabalho, e aí eu acho que é uma notícia que eu estou fazendo questão de espalhar para todo mundo, porque eu acho que é uma notícia muito boa e sobre a qual nós todos precisamos agir também para que ela se concretize, né? Nós temos trabalhado junto com o Ministério da Saúde desde o ano passado no processo de construção da Política Nacional de Saúde da População Quilombola, que foi prevista, que foi uma das coisas que foi defendida pelos quilombolas na 17ª Conferência Nacional de Saúde, e que foi aprovada, inclusive, pela conferência, e no seu relatório final aparece como sendo um dos indicativos. A ministra, né, Nízia Trindade se comprometeu em uma reunião com a CONAC para trabalhar para a criação de um grupo de trabalho para a construção e implementação da política. Atualmente, esse grupo está em fase de processamento e andamento, e nós esperamos poder, juntamente com todas as populações quilombolas do Brasil, com todos os quilombolas e com todos os parceiros, como eu mesmo, que não sou quilombola, mas tenho muito orgulho de trabalhar junto com as comunidades e as associações e as organizações nas últimas décadas, que nós possamos todos fazer as contribuições necessárias e construir uma política que seja democrática, participativa e, sobretudo, que ela saia do papel e que se transforme em realidade. E, para isso, também acredito que a Escola de Lideranças terá um papel muito importante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui colaborando nessa roda com vocês. Fico à disposição para continuar o diálogo. Muito obrigado, Samily, pelo convite. Nós que agradecemos. Acredito que cada fala aqui é um chamamento, né, para o que nós estamos construindo, para o que estamos fazendo, e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco também, né, a ocupar esses espaços de incidência, de articulação e de debate. Isso também provoca em nós a importância de estarmos pensando essas políticas públicas e esses caminhos para o bem viver a partir dessas vivências, com participação ativa da população quilombola, com as representações das organizações que
fazem parte, né, dessa luta quilombola por direitos, como foi citada por você, professor Hilton. A CONAC, né, tem um papel importantíssimo na reivindicação desses direitos, na construção dessas políticas nacionais, que vem, se a gente for parar para pensar aqui, quando falamos dos direitos da população negra e da população quilombola, é luta e é fruto do movimento. Então, a sua fala também é um chamamento para que nós possamos estar nesses espaços cada vez mais aquilombando essas estruturas que ainda são colonialistas e que pensam saúde de cima para baixo e que não contemplam, na maioria das vezes, as nossas demandas, mas nós estamos aqui, né, dialogando e demarcando o quanto é necessário contracolonizar, já dizia Nego Bispo, toda essa estrutura. Então, muito obrigada pela sua fala. A gente vai confluindo aqui em roda também. A nossa outra convidada seria a Jeanice, que é uma quilombola, psicóloga, que debate esses processos de saúde mental, bem viver e de memória, que são tão pertinentes. Infelizmente, ela não vai poder estar conosco porque ela passou mal, teve que ir ao hospital, né? Mas nós vamos trazê-la em outro momento aqui de espaço de discussão da Escola de Lideranças também. Eu aproveito esse tempinho que ainda temos antes de passar para a roda para fazer uma pequena fala que também conflui com o que a Isadora trouxe, com o que o professor Hilton trouxe, com o que vocês discutiram, inclusive, no dia 19 e 20, no Jacondaí, na Escola de Lideranças. No ALAF, com o que nós vamos continuar discutindo hoje. Eu sou, como eu falei lá no início, eu sou quilombola, também sou psicóloga e ativista nesses processos de luta por direitos humanos, por saúde, por educação, principalmente por meio do Perpetuar, que é esse grito de resistência dos quilombolas de Jacondaí, dos quilombolas de Jamboaçu, para o fortalecimento das nossas identidades, das nossas ancestralidades e das nossas territorialidades, por meio da educação, da arte, da saúde, da comunicação, e nessa luta pelo território livre e pelo bem viver. Eu trago o Perpetuar agora para a cena, porque se a gente busca fortalecer as identidades, as territorialidades e as ancestralidades, isso é saúde. Isso é reivindicar o direito à saúde a partir desse nosso pertencimento, a partir de quem somos, a partir desse lugar enquanto quilombolas, e de reivindicar o direito de conhecer a nossa própria história, que é um direito negado e que adoece, que mobiliza o sofrimento psíquico também, mas que nós estamos aqui demarcando a potência das nossas narrativas e reivindicando, né, em retomada, esses nossos corpos afroconfluentes, afrodiaspóricos. Nós estamos em retomada. E esse protagonismo, o que se dá também por meio do Perpetuar e por meio da Escola de Liderança, que é construída por todos nós, por todos vocês, é um marco também histórico, político, social, para o processo de luta da juventude quilombola do território de Jamboaçu e do quilombo de Jacondaí, porque nós estamos ali nos reconhecendo enquanto protagonistas, contando as nossas histórias e potencializando esse nosso papel enquanto lideranças quilombolas. E quando a gente debate racismo ambiental, quando a gente debate clima, direitos quilombolas, educação ambiental quilombola, é falar de saúde também. Porque precisamos falar das violações de direitos, mas precisamos entender a potência que temos em construir, em co-criar essas tecnologias ancestrais que promovem saúde e que possibilitam ao nosso povo, historicamente, construir estratégias de bem viver. Eu lembro muito bem durante a pandemia, e eu sempre trago essa fala para a cena, quando a Malungo, que é a associação, que é a coordenação das associações quilombolas do estado do Pará, fez uma postagem demarcando que saúde quilombola é saúde no território. E não tem outra forma de pensar saúde para nós quilombolas se não for de maneira interseccional, pensando raça, pensando gênero, pensando classe e pensando território, e construindo essas estratégias a partir desse espaço que nós ocupamos e a partir dos nossos corpos territórios. É assim que a gente constrói política pública de forma horizontal, reivindicando os direitos, que é o que estamos fazendo por meio da Escola de Lideranças, e fazendo as nossas vozes ecoarem nos 4 cantos do território quilombola de Jamboaçu e também nos outros espaços, na cidade, na universidade, nos grupos de estudo, nas organizações, nos coletivos da Malungo, da CONAC,
em confluência com essas juventudes também e demarcando, né, essa potência quilombola em estar em roda e co-criar caminhos. Então, enquanto quilombola e psicóloga, uma reflexão que trago para esse momento também é esse chamamento, né, para que nós possamos cada vez mais pensar estratégias de saúde, de bem viver e compartilhá-las a partir dessa nossa vivência. Porque se for de outra maneira, não fará sentido para nós, e se não faz sentido para nós, não é o que queremos e não é o que ousaremos construir. Nós estamos aqui demarcando também todos os dias, como demarca Conceição Evaristo, se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. E para além de não morrer, nós combinamos de bem viver. E é com essa fala e com esse chamamento que a gente abre essa roda de aquilombamento também, para que vocês possam confluir conosco. Tragam as vivências, as resistências, as perguntas, os comentários. A Isadora e o professor Ito estão aqui na roda também, para que a gente possa se aquilombar e fortalecer, né, essas nossas práticas, o debate, os fazeres, a partir do que estamos construindo aqui e agora também. Podem se inscrever. Ai, gente. Podem se inscrever e mandar mensagem no chat também. Eu vi que a Ana colocou aqui, Casey, a gente sempre viveu oprimido, porém agora nós estamos unidos, né? Estávamos fazendo valer nossos direitos. E, de fato, que a partir dessa organização e dessa união, a gente reivindica direitos, né? E aos pouquinhos, com muita luta, vai concretizando também. Agora, gente, a gente faz esse convite para que vocês possam compartilhar, estar em roda com a gente, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, se tiverem comentários. Não se acanhem, compartilhem, que esse espaço aqui é nosso, né? O que essas falas desse momento de hoje provocou em vocês? O que trouxe? Qual foi a reflexão? Qual foi a memória? Falar de saúde é falar de memória viva, memória ancestral também, que essas falas evocaram. Vamos nessa, não nos deixem aqui nesse vácuo. Colaborem, contribuem, aquilombem. Sami, tá me escutando? Estamos. Eu acho que falar nesse processo de saúde, né? E bem antes de falar do módulo de direitos quilombolas, porque saúde é um direito nosso, da nossa população, em ter uma saúde de qualidade voltadas para o nosso território. E quando a gente traz para a discussão pensar esse bem viver e pensar saúde para a nossa população quilombola, é pensar em nós primeiro. É pensar que a gente tem que ser escutado em muitos dos processos, que a gente tem que falar, que a gente tem que sentar para aprender. Porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando do nosso território, do nosso corpo território, e do nosso território terra mesmo, nosso quilombo, em que a gente estar nele é ter o nosso bem viver com a gente. Porque quando eu lembro muito que eu pensando nesse bem viver para mim, enquanto quilombola, enquanto jovem universitária, é pensar na minha comunidade, é pensar na minha família, é pensar no meu quilombo. Porque eu, jovem que estou nesse processo de universidade, a gente sabe quanto esse processo ele é adoecedor para a gente, porque a gente sai do nosso território em que a gente não tem contato nenhum com a cidade, vem para uma zona urbana em que são diferentes formas de adaptação nesse nosso processo, né? A gente pensa muito em saudade, em voltar para o nosso território, no lugar que a gente é acolhido, no lugar que a gente é bem visto e no lugar que nos quer. Então, quando a gente sai do nosso território para vir para uma zona urbana estudar e a gente é violado de diversas formas, a gente pensa o nosso território enquanto esse processo de cura, como é que eu posso utilizar? Desse processo de bem cuidado, de
vivência mesmo nossa enquanto pessoas quilombolas e que estão nesses espaços ocupando. E aí eu agradeço muito a fala de vocês, porque pensando nesse processo de escuta e pensando nesse processo de fala também, porque a roda de aquilombamento é para isso, né? Para a gente compartilhar essas nossas vivências enquanto pessoas quilombolas, enquanto pessoas negras que estão historicamente sendo violadas nesse nosso mundo, né, de racismo ambiental. A gente falou sobre racismo ambiental, a gente falou sobre educação ambiental quilombola, e a gente falou, inclusive, de como o espaço escolar, às vezes, eles oprimem os estudantes quilombolas, e o quanto é preciso a gente também fazer essa escuta nos alunos, nos pais, nos professores, em todo o corpo docente da escola, porque eu trago muito isso para a nossa vivência e para essa roda de aquilombamento, né? Tudo que a gente construiu, eu acho que eu estou falando muito rápido, tudo que a gente construiu nesse final de semana ele ainda está mesmo reverberando entre a gente, porque foi um processo em que a gente iniciou os módulos, mas que a gente ouviu também os quilombolas que ali estavam e que estão nessa linha de frente. A gente sempre demarca que a militância ela também é um processo adoecedor, porque ao mesmo tempo em que a gente está corre para lá, corre para cá, a gente também tem que ter esse espaço de cuidado entre a gente. E a nossa vida é tão correria danada que a gente não tira esse tempo pra gente. E eu acho que é isso. Eu acho que Isso, muito obrigada, Casey. Quando tu trazes essas reflexões para cá, né? Isso nos provoca bem mais pensar a saúde como esse conceito tão amplo e que precisa cada vez mais ser territorializado, ser contextualizado, ser trabalhado a partir desse processo antirracista, emancipatório também de construção de narrativa e de reivindicação de direitos. Então é muito massa quando tu trazes falando que saúde é afeto, é acolhimento, tu lembra da família, tu lembra do quilombo, tu lembra da terra, porque é isso, né, gente? E a terra e o território enquanto processo de cura. Que lindo! A gente aí reforça mais uma vez, faço esse chamamento para que todo mundo possa falar que esse material aqui ele vai ser utilizado nos próximos módulos da escola, a gente vai organizar, vai sistematizar, vai entrar nos materiais que nós iremos produzir também, porque o que estamos conversando aqui não tem que ficar só aqui, e vai para as redes, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Aí, aproveitando que a Casey trouxe essa reflexão, eu tenho uma pergunta para o professor Hilton e para a Isadora também, enquanto vocês vão se aquecendo aí, galera, para falar. É porque a Casey trouxe muito essa reflexão sobre educação, sobre estar na universidade, sobre os desafios, sobre os nossos corpos violados nesse processo todo, né, que sabemos e que vivenciamos, quão doloroso é, inclusive, militar e lutar por esses direitos. E vocês que estão aqui presentes conosco enquanto convidados hoje também são uma potência muito grande, estão ocupando diversos espaços que são pertinentes à luta quilombola por direitos e pelo direito à saúde. Aí queria ouvir um pouquinho mais de vocês também, como as organizações, vocês nesses espaços, as organizações que vocês fazem parte, podem contribuir, dialogar cada vez mais com a base. Que a Escola de Lideranças, por exemplo, é um projeto que ele é construído ali no território de Jamboaçu, nessa base, né? E às vezes a gente também quer conhecer e saber um pouquinho mais dessas organizações, seja elas acadêmicas, o professor Hilton está aqui enquanto faz parte da UNB, da UFPA, da Abrasto também, a Isadora também se apresentou aqui, que faz parte de várias articulações dos povos de terreiro, dessa pauta tão importante, né, da luta pelas relações étnico-raciais, também de representatividade no estado do Pará. Como é que essas organizações podem dialogar com o que nós estamos trazendo hoje aqui, com o que estamos construindo na Aláfia para fortalecer cada vez mais essa luta quilombola, e não só nesse contexto nacional em articulação, né, que entendemos que é importantíssimo, mas nas nossas bases, que na maioria das vezes a gente não acessa também esses debates e não sabemos dessas articulações. Aí trago essa reflexão aqui, essa perguntinha para vocês também. Gente, eu acho que dá para eu falar aqui um pouco. A internet talvez não falhe, mas que eu estava percebendo que ela estava falhando bastante aqui, não consegui escutar direito, a não ser a fala da Samília, que eu acho que é porque eu fiquei parada aqui na estrada. Mas
eu acho que, de fato, né, é um grande desafio hoje, realmente o que a Samile falou, que é de saber como é que nós vamos ocupar esses locais. Aqui mesmo dentro do carro, eu vinha conversando, né? E falei assim, às vezes tantos locais, que a gente tem que saber onde é que. Isa, tá cortando um pouquinho para a gente, talvez se tu desligar a Nós câmera, vamos melhore um estar, pouquinho onde é que nós o áudio. vamos estar. Queremos muito te ouvir, mas tem isso para mim aqui, travou. Consegue resolver? Tami, teu áudio ficou abafado. Este debate. Porque senão a gente não dá conta de fazer tudo, e além da gente não dar conta de fazer tudo, tem um local que não constrói, ele existe por existir, isso eu falo, a partir de uma análise assim, de perpassar por vários locais, entendeu? A minha história de militância, eu ia, falando aqui um pouquinho disso, eu tenho 8 anos de militância, então desses 8 anos, eu já passei por lugares que talvez não tivessem tanta construção, mas e que além de não ter tanta construção, no final tu acaba sobrecarregando, enfim, outros locais de construção, porque esses outros locais fazem um monte de tarefa, né? E aí, e aí o nosso grande desafio também é como é que a gente vai participar desses espaços de debate. E aí nós precisamos saber também como nos articular. Eu acho que a principal palavra hoje é articulação, né? Saber com quem são as nossas articulações para que a gente consiga estar nesses debates e estar nesses espaços, né? Então, assim, a FAIA, por exemplo, eu, enquanto coordenadora da FAIA, super coloco a minha instituição também, obviamente, aqui super à disposição para a gente fazer uma parceria para a construção de outros projetos e que a gente pense, né, e eu tomo essa fala aqui, que eu sempre trago essa crítica, e não é uma crítica a vocês, é uma crítica aos debates de movimentos sociais em gerais, inclusive leva essa crítica para dentro do Conepir, e a Samile também escutou, mas que a gente lembre povos, que a gente lembre sobre a população negra. Essa população negra ela é distinta, né? Aqui dentro do Pará, o povo amazônida, às vezes é como se o povo amazônida fosse ou quilombola ou indígena, e esquecem dos povos tradicionais, né? Às vezes a gente debate muito pouco sobre povos tradicionais, e principalmente sobre povos tradicionais de terreiro, de matriz africana. Então, que a gente possa também criar essa parceria para futuros projetos, e por isso coloco a FAIA nessa luta ao lado de vocês, que a gente possa construir outros projetos para falar sobre a população negra, entender como os povos quilombolas conversam com os povos de terreiro, como nós vamos fazer para ser o centro, e criar outros projetos onde nós sejamos, né, o centro desse debate. Deixo também essa inquietação aqui, como eu falei, não é uma crítica ao projeto, é uma crítica à sociedade em geral, que às vezes parece que o popular. Agora no finalzinho a gente não conseguiu mais te ouvir, está travado. Agora foi para geral. Consegues nos ouvir? Negra dentro do país. Oi, Isadora, tu consegues ouvir a gente? Que nós não estamos mais te ouvindo. Travou.
a Amazônia é invisibilizado. Parece que só existe quilombola e indígena aqui no estado, né? Inclusive, conheci a família, né? Que chamaram povos de terreiro, chamaram, acho que tá falhando agora, mas chamaram não estamos conseguindo te escutar agora. Tá falhando bastante. Oi, gente, conseguem me escutar agora? Desliguei o microfone e talvez. Tinha voltado, mas já não te escutamos também. Gente, eu quero muito ouvir. Eu passei por uma área de interferência. Oi, estamos escutando agora. Gente, pois é. Passando por uma área de interferência, talvez continue falhando um pouco, mas era para finalizar mesmo a reflexão de que a gente pense, né? Porque existe essa invisibilização desses outros povos tradicionais dentro do território amazônida, né? Muitas das vezes, quando nós saímos daqui, e falei, acho que, não sei se essa parte vocês escutaram, mas sobre consideração que eu fiz no evento da Unicef, onde eu tive a honra de conhecer a Samile, né? Que foi, eles chamaram povos de terreiro para debater. Na verdade, eu acho que eu era a única, mas eles só fizeram um encontro nacional de quilombolas e um encontro nacional de indígenas. E aí esqueceram do resto da população negra ou da população tradicional que existe dentro do país. Então, também trago muito esse debate dessa reflexão e coloco a FAIA com essa disponibilização para construir outros projetos onde coloquem a gente ao centro de fato, né? Então, de fato, é essa minha reflexão, né? E deixar a FAI aqui como uma parceira para projetos futuros mesmo, para que a gente pense política pública e que a gente pense projetos para esses povos e trabalhar com parceria, porque precisamos, né? Além de tudo isso. Muito obrigada, Isadora. Reflexões assim que abrem um leque de possibilidades para que a gente possa articular. Já queremos, inclusive, construir juntas e vamos nessa, né? E aproveitando a tua fala, eu passo para o professor Hilton também para que possa trazer suas reflexões. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Isadora pelo trabalho e também dizer que eu fico muito feliz que, finalmente, né, a Conepir tenha sido implementado e esteja funcionando, porque essa é uma das comissões, né, um dos conselhos que nós temos sempre pressionado os governos já há muitos anos para que ele saia do papel, né? Ele foi criado também há uma quantidade já grande de tempo e durante várias gestões ele nunca foi implementado. Eu fico muito feliz de saber que ele está agora implementado e atuando e tem representações tão importantes e ativas, como é o caso da Isadora. Dizer que também concordo com o fato de que nós precisamos levar em consideração a enorme diversidade da população brasileira, que vai além da diversidade dos povos indígenas, que são, né, aí centenas de etnias, da diversidade dos quilombolas, e também dos outros grupos tradicionais, como os povos de terreiro, os outros ribeirinhos e os outros grupos que habitam a nossa região amazônica, que passam muitas vezes por enfrentamentos extremamente difíceis quando se trata dos impactos mesmo do racismo ambiental, da ausência de políticas públicas, da ausência do Estado, todos os processos que causam adoecimento, né? Em relação à tua pergunta, Samir, eu acho que o nosso papel dentro da universidade, às vezes eu fico um pouco assim, pensando, quando as pessoas falam sobre o processo da pesquisa, né? Eu acho que a universidade tem um papel que é de formação. Nós temos contribuído para isso, tanto através das pesquisas em geral que fazemos, especificamente em relação às populações quilombolas, mas também sobre outros grupos e sobre a Amazônia em geral. A Universidade Federal do Pará é uma das principais produtoras de conhecimento sobre a nossa região para o mundo.
Nós contribuímos, eu acho que apoiando e incentivando os nossos alunos que entram pelo sistema de cotas e, inclusive, lutando continuamente para que esse sistema continue a existir e mais, que não apenas os alunos sejam absorvidos na universidade, mas que eles tenham efetivamente condições de sobreviver, né, nos inúmeros desafios que como já foi colocado, você ser um estudante universitário, sobreviver com dignidade. Então, ter a garantia não só das bolsas permanência, como também garantia de moradia, garantia de apoio nas suas necessidades acadêmicas, e também eu tenho discutido bastante a necessidade de garantia de apoio aos nossos estudantes do ponto de vista da sua saúde, né, uma vez que as universidades, com frequência, não disponibilizam serviços de saúde para os estudantes, embora todas tenham algum tipo de hospital universitário, ou outros centros de saúde que poderiam priorizar também esse segmento, né? As universidades também têm contribuído com a causa em todos os níveis, inclusive nas comunidades, com apoio técnico às suas demandas, como nós demos durante a pandemia, inclusive garantindo a vacinação com prioridade para os quilombolas a partir de muita luta da CONAC, da DPF 742, né, do nosso grupo, do nosso GT Racismo e Saúde da Abrasco, do grupo de saúde também da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras. Nós temos apoiado as demandas que nos chegam do ponto de vista também de saúde, sempre que possível, ou mesmo do ponto de vista de informação, também em relação à garantia de direitos, e isso a gente tem feito em diversos níveis, desde o direito a vacinação, conforme já discutido, até o direito de ter acesso a condições adequadas para a realização do parto, a realização do pré-natal, do transporte para fora do domicílio, caso haja necessidade. Então, temos acompanhado diversos casos onde o peso da universidade acaba ajudando, de uma forma ou de outra, na realização, né, na facilitação, digamos assim, dessas demandas. E, finalmente, acho que a gente tem contribuído também bastante no processo de acompanhamento e implementação da implementação das políticas e das leis, como temos agora esse processo de acompanhamento, inclusive, pela primeira vez está sendo feito uma espécie de censo nacional sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos municípios, e nós temos acompanhado isso muito de perto e cobrado dos gestores, cobrado do governo federal, do governo estadual, também que esse levantamento seja feito de maneira adequada e que a política seja implementada. E, finalmente, no caso da medicina, que eu tenho alguma proximidade por trabalhar também na Faculdade de Medicina, nós temos contribuído formando, né, médicos e médicas quilombolas, que já somam aí, embora proporcionalmente muito poucos, mas já somam aí algumas centenas, e que certamente têm um impacto importante nos seus territórios e trazendo a sua perspectiva para a saúde da população brasileira. Então, a gente não pode estar em todos os lugares, nem é o papel da universidade resolver os problemas das comunidades. Eu acho que a mobilização social é que vai resolver o problema das comunidades. O que nós podemos fazer sempre é estar dispostos a apoiar, e aí eu me junto também, né, a Isadora e a Láfia em dizer que, no que nós tivermos possibilidade, nós estaremos juntos aí com vocês, colaborando nesse processo de formação. Muito obrigada, professora, pela sua fala também. Nós que estamos, né, nesse espaço do território, das universidades também, construindo esse saber fazer pesquisa quilombola e ecoando essas nossas narrativas, lutando e reivindicando os direitos também por meio desse processo de educação e de formação, reconhecemos o quanto é necessário refletirmos e ocuparmos esses espaços. Acredito que isso esteve muito presente na fala de todos nós aqui hoje, né? Essa importância de ocupar espaços e quando você traz agora, né, essa potência, essa necessidade dessa mobilização social
e a Isadora falou da articulação, a gente entende a urgência de estarmos em rede e que essas redes sejam cada vez mais aquilombadas. E o Cleandro colocou aqui no chat, lembrando dessa confluência que o Nego Bispo traz como reflexão, né? A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia, já dizia Nego Bispo, e por isso potencializa as nossas lutas. E, de fato, somos muitos, não estamos sós e precisamos cada vez mais estarmos articulados, estarmos em rede, nos mobilizando para reivindicar esses direitos. O Maurício colocou uma pergunta aqui também: o que falta para que os territórios tenham assistência médica de forma efetiva? Aí temos a pergunta do Maurício, o comentário do Cleandro. Gostaria de saber se temos mais alguma pergunta, gente, mais um comentário que a gente faz um bloquinho de perguntas e de comentário para passar para eles novamente, e já vamos encaminhando também para a finalização desta roda de aquilombamento, mas entendendo que é começo, meio e começo para articulações e para parcerias. Fiquei muito interessada nesses apontamentos de vocês. Temos mais algum comentário, alguma pergunta, alguma inquietação? Eu queria trazer uma confluência para esse momento, que também é mais uma citação do Nego Bispo, né, quando ele diz que tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando de sua cosmologia, distanciando de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome, que também são práticas, né, de adoecimento. Essas também são práticas de adoecimento, né? Esse desterritorializar. Acho assim, muita coisa, me apresentando também aqui, eu sou colaborador também do Projeto Perpetuar, e nesses dias que a gente está reunindo, que a gente está se encontrando dentro da Escola de Liderança, me vem muitas esperanças, né, de estar formando essas lideranças, de estar engrossando esse caldo, de estar trazendo outras pessoas. E isso que a Isadora falou também, eu já havia pensado, né, porque como o professor, eu também não sou quilombola, mas eu me identifico muito, né, com a luta. E hoje eu estou ribeirinho, né, porque eu moro também numa área de ribeirinho. E acho importante todas essas populações negras, dentro de todos esses espaços, se juntarem, se confluírem e formarem toda essa força que a gente precisa para estar na luta mesmo, pelos nossos direitos, principalmente pela nossa saúde. Só para trazer mais uma... complementar, né, a fala dos colegas, eu acho que quando a gente pensa em quilombo, a gente vai pensar em saúde, a gente vai pensar em pertencimento, mas a gente também vai pensar em espiritualidade. É o que a Isadora sempre traz, é o que a Isadora trouxe, né, na fala dela, em que me atravessou muito, em questão de como os povos de terreiro eles são vistos por diversas organizações e como é que eles são reconhecidos enquanto população tradicionais. E quanto o nosso direito a pensar, a entender a nossa espiritualidade, ela é negada também dentro dos nossos territórios quilombolas. Porque a gente vai falar de povos de terreiro, mas a gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar dos nossos saberes tradicionais, a gente vai falar da pagelança, a gente vai falar dos sarequés, a gente vai falar da população de terreiro. E isso é muito importante, porque é nosso também por direito, e que nos foi negado, que nos é tirado. Porque quando a gente chega num território quilombola, e aí eu vou trazer para o Jamboaçu aqui como exemplo, a gente chega num território quilombola em que a gente não tem nem dados de quantos terreiros são existentes dentro do nosso território, mas que a gente sabe que se tem em meio a 15 comunidades quilombolas, é muito. Porque é um direito em que é nos negado, mas que o território está cheio de igrejas evangélicas, sabe? E como é que é esse direito à espiritualidade, à saúde mental, à saúde coletiva, a práticas mesmo de bem viver em comunidades tradicionais, elas são abordadas. E o quanto a gente pensa em que o quilombo ele é um lugar de sabedoria, ele é um lugar de paz, eu acho que
Beatriz Nascimento traz isso, né? Que Quilombo ele é um lugar de paz, ele é um lugar de sabedoria, e ele é um lugar para a gente pensar essas possibilidades essas possibilidades de cocriação de estratégias em que a gente vai estar trabalhando também esses nossos passos, né? E eu lembro muito bem que quando a gente foi pensar no Aláfia, a gente pensou também nesse espaço em que a gente vai trazer pessoas de terreiro para estar dentro dessa escola de lideranças, porque é importante a gente ouvir a população de terreiro, as populações de matrizes africanas para dentro dessa cena, porque é um direito que nos é negado, mas que é nosso. Porque a gente tem dentro dos nossos quilombos, quilombo é feito de pessoas de terreiro, é feito de coletividade. Eu acho que é basicamente isso que eu venho trazer aqui. E é isso. Eu sempre encerro. É isso. Muito obrigada, Keise. A gente tem mais um comentário aqui. E eu agradeço muito pela tua fala também, porque a gente está pontuando essa questão da retomada. E isso dialoga muito com o que o Cleandro disse sobre Nego Bispo, né? Que colonizar é adestrar, é desterritorializar e é afastar a gente da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade. E o quanto esse afastamento, ele adoece. E essa retomada é necessário para confluir essas estratégias de bem viver, que é o que vocês estão trazendo muito fortemente em cada fala. A Ana colocou aqui, aí juntando com os comentários do Cleandro, da Keise, com a pergunta do Maurício, né? Aí a Ana colocou aqui no chat também o que podemos fazer para trazer para dentro do nosso quilombo uma educação quilombola, para dentro das salas de aulas, onde deveria ser prioridade para todos os nossos pequenos crescerem com nossos costumes e educação. E mais um comentário aí que demarca o quanto saúde e educação caminham de mãos dadas para essa construção de bem viver. Então, gente, respeitando o horário que foi combinado também, nós temos mais esses comentários, professor Hilton, Isadora, para vocês, essas perguntinhas. Aí eu passo a palavra novamente para que vocês possam trazer os comentários em relação a isso e também já tecendo o comentário final, aqui as considerações finais dessa nossa roda de aquilombamento. Bom, gente, tomara que não falhe dessa vez, mas vou, assim, queria agradecer as falas, os últimos comentários, na verdade, da Keise e sobre a citação de Nego Bispo. Desculpa que eu não vi quem foi que fez, peço desculpa mesmo, mas assim, foram falas perfeitas, porque eu ia relacionar, na verdade, né, de tudo que perpassou na minha cabeça de falar, eu ia relacionar essa importância dos povos quilombolas conversarem com os povos de terreiro, não só por a gente também estar dentro desse espaço e estarmos sendo invisibilizados, mas justamente porque os povos quilombolas, quando passam por esse processo dos seus territórios tentarem ser destruídos, né? Quando a gente passa pelo processo de colonização, eles apagam essas histórias, né? Então eu lembro, e eu ia inclusive citar a Samile no evento da Unicef, porque ela fez uma fala muito parecida com a tua, Keise, que foi justamente sobre isso, que ela tem lembranças de quando ela era pequena, de acontecer algo que fosse mais relacionado à pagelança, talvez, enfim, a uma coisa mais voltada para a população indígena, né? Porque a gente sabe que quando a gente vem para o território, sempre faço essa análise também, que a espiritualidade ela é muito diferente, e dependendo do território brasileiro onde você está, né? Você vai encontrar essas diferenças. Se eu for para São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou encontrar esse processo da ocupação desses espaços do Rio e de São Paulo por vasta ocupação dos espíritos que a gente fala dentro
que dentro da Umbanda, que se fosse os espíritos das esquerdas, né? Os Exus, Pombagiras e malandros. E quando nós vamos para o Pará, para o norte e para o nordeste, quando a gente vai para o Ceará, para Fortaleza, a gente já perpassa por um outro caminho de espiritualidade, que perpassa pela Jurema Sagrada, que perpassa pela pagelança e que perpassa também pelo tambor de mina, né? Então, que muda essa espiritualidade. Eu sempre falo por uma dívida territorial também. Então, é muito importante a gente fazer esse debate. Então, quando esses territórios são colonizados e quando esses territórios quando, na verdade, tentam acabar com esses territórios, também cria essa crise identitária de se perder a espiritualidade, né? Inclusive, dentro desse evento da Unicef, foi muito debatido sobre isso. Hoje, quantas igrejas evangélicas não ocupam esses espaços nos interiores, nos territórios quilombolas, onde essas pessoas vão perdendo a sua identidade ancestral mesmo. Mas isso é um plano deles, para tentar destruir toda uma identidade, todo um caminho que todo mundo perpassa, né? E resgatar isso, trabalhar no resgate disso, é um papel nosso também, né? E que a gente tenha ciência do nosso papel. Então, agradeço. E, assim, sobre a pergunta, né, assim, o que falta para os territórios tenham assistência médica de forma efetiva? A gente perpassa por outro desafio, porque hoje eu fiz uma fala sobre isso para lá encerrando a formação de Tomé Açu. Não adianta só a gente pensar, obviamente, as políticas públicas, porque o governo pode muito bem colocar que o desafio também seria verba para deslocar essas pessoas para esses territórios e esses municípios, né? Então, não adianta só a gente fazer isso, mas a gente tem que ter ciência de uma coisa, vai ser um caminho difícil para a gente garantir essa assistência de forma adequada a esses territórios. É um caminho difícil, e talvez por isso que a gente tenha que estar cada vez mais nessa construção, né? Vai ser um caminho muito difícil, porque o sistema que nos rege é o sistema capitalista, e o sistema capitalista é falho. E aí tudo vai se voltar para o governo em torno de dinheiro. Eles vão colocar desculpa para não efetuar essas políticas. Então, é um desafio muito grande que a gente tem que ter. Mas eu acho que hoje também quando a gente pensa, sempre falo, eu sempre falo isso no meu trabalho, né? Que a gente tem que pensar que a gente tem que construir não as políticas públicas, mas a gente tem que ir nos locais onde pensamos em trabalhar. Ocupar esses conselhos, hoje, de educação, de igualdade racial, enfim, de saúde, de diversidade, ocupar esses conselhos também né, levar para dentro o debate de que para construir essas coisas, para efetuar essas políticas, essas pessoas não podem ser tragas de fora. Elas têm que ser pessoas que já sejam desse território, né? E aí também aprofunda mais o debate de que se trazer de fora, tem que fazer um trabalho de campo específico, de dias, de meses, talvez, para você entender qual a demanda, para você depois executar essas políticas, né? Então, eu acho que nós temos um caminho longo, um caminho árduo, que não é fácil, mas que é um desafio que é possível, né? Eu não digo que é impossível. É possível, sim. A gente só tem que continuar nessa construção. Então, fazendo a consideração final mesmo, trago justamente a honra, mais uma vez, de estar nesse debate com vocês, de construir isso com vocês, e agradecimento, né? Porque eu sempre falo que a minha religiosidade, ela é justamente isso também, ela é uma roda, né?
Então, o conhecimento, ele nunca, para a gente que é de axé, ele nunca é ele nunca é uma coisa que vem de cima para baixo, ele é transversal, ou seja, ele sempre é você sentar em comunidade, conversar, porque vocês me ensinam e eu ensino vocês, e a gente faz um debate ser muito mais leve e uma construção boa. E assim a gente pode ocupar muito mais outros lugares. É isso, gente. Obrigada, de verdade. Tem algum acesso que vai para... Muito obrigada, Isadora. É uma honra para a gente, né, te ter aqui, ouvir, aprender contigo e estar nesse processo tão potente da circularidade, da confluência. Cleandro levantou a mão, eu vou passar para ele rapidinho e a gente passa para o professor Hilton fazer a fala também. Tá desligado o teu microfone. Eu já ia perguntar, cadê? É que a Isadora tocou num ponto que é fundamental para que a gente avance no processo e que Nego Bispo já nos orientava, que é enfraquecer, né, a linguagem do colonizador, né, daquele que tenta nos oprimir, que é estar ocupando mesmo esses espaços. Contra-colonizar é ocupar esses espaços para que o que a gente pensa, o que a gente deseja, possa colocar em prática. Achei assim um ponto fundamental, e a gente teve a oportunidade, né, nós passamos por um processo onde a gente teve a oportunidade de fazer isso e não foi feito. Então, acho que a gente precisa aprofundar mais esses debates, trazer mais pessoas para essas rodas de aquilombamento, para que elas possam compreender isso, que é só dessa forma que a gente vai conseguir avançar no processo. Obrigada, Cleandra. Eu passo para o professor Hilton agora. Bom, eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de estar ouvindo vocês e compartilhando essas conversas que são sempre muito importantes, e dizer que, na minha perspectiva, uma das principais causas, né, para a ausência dos serviços de saúde, assim como de outros serviços nos territórios, é o racismo institucional e o racismo estrutural, que permeia todas as nossas relações sociais. Eu acredito, a nossa experiência demonstra que é muito menos a falta de recursos, porque quando há necessidade ou quando há interesse, os recursos são disponibilizados, e muito mais o fato de que as pessoas, com frequência, não consideram que seja relevante levar, né, essa infraestrutura e esses serviços de saúde para os povos e comunidades tradicionais, para as populações rurais, para os quilombolas e para os indígenas. A nossa experiência também demonstra que a falta de implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como de outras políticas, a própria política de população dos povos e comunidades tradicionais, que envolve os povos de terreiro, também se beneficiaria de um olhar que fosse além, né, do olhar racista, e, infelizmente, ainda permeia grande parte dos setores políticos, administrativos e de saúde. Nesse sentido, eu concordo com a Isadora, com o Cleandro, que a única maneira, ou uma das maneiras, pelo menos, fundamentais de superar isso, é exatamente através da participação social, conforme previsto na própria lei do SUS, conforme previsto na política nacional. É fundamental a ocupação dos espaços pelas comunidades, desde os conselhos municipais de saúde, movimento como agente comunitário de saúde, e também nos outros segmentos, como médicos, como enfermeiros, como assessores, como coordenadores, né? E também, não menos importante, como políticos, né? Nós tivemos agora eleições nos municípios, e estamos ainda em processo de eleição para os vários níveis, e uma das coisas que nos causa, por exemplo, uma certa tristeza, é o fato de que nós tivemos muitas candidaturas quilombolas pelo nosso estado, e, infelizmente, um número muito pequeno dessas candidaturas chegou a obter sucesso. Então, acho que isso demonstra também que há uma necessidade bastante grande de se ampliar esses processos de educação, de mobilização social, né, de construção coletiva de projetos, não só no âmbito da saúde, mas, como é a nossa discussão aqui, mas em outros âmbitos, da própria conquista territorial, da defesa dos direitos em geral. Então, a minha perspectiva é que somente a mobilização social, também, como dizia o Nego Bispo, como dizia, né, o Paulo Freire e tantos outros, é que poderá
superar os nossos dilemas dentro do sistema que nós vivemos. Então, é um embate contínuo, e a mobilização social, a organização social, os processos educativos têm um papel importantíssimo na superação dessas iniquidades. Muito obrigado a todos e todas, eu espero ter contribuído e fico sempre à disposição de vocês para a gente continuar dialogando. Nós que agradecemos, professor Hilton. Assim, a minha cabeça está aqui pipocando de ideias, de inquietações para que a gente possa articular. Como foi dito no início, no início dessa nossa roda de aquilombamento de hoje, a Aláfia, essa construção coletiva que a gente pensou, escreveu o edital, confluiu, escutou a comunidade, porque é uma demanda do território também, né, a partir das outras atividades que o Perpetuar já realizou. Iniciou presencialmente 19 e 20, e nós vamos nos encontrar dia 23 e 24 de novembro. Fica o convite também para quem vai estar no território, para quem vai estar no Jacundaí, para estar conosco, porque os próximos módulos são direitos quilombolas e clima. Nós teremos mais um espaço virtual dia 5 de novembro, às 18 horas, para debater direitos quilombolas a partir dos territórios e internacionalização das nossas pautas, que é muito importante. E o que vocês trouxeram hoje aqui só agrega para essa nossa luta, enquanto quilombolas de Jamboaçu, enquanto quilombolas de Jacundaí, enquanto projeto Perpetuar, a escola de liderança está sendo construída coletivamente. E nós agradecemos, esperamos nos encontrar em outros momentos também, porque esse espaço aqui ele é extremamente pertinente para essa articulação. A gente agradece os comentários, a Ana que comentou agora aqui, trouxe essa reflexão sobre educação, sobre saúde, e essa nossa luta ela é coletiva, né? Ela é coletiva, ela é comunitária, ela é ancestral. Então, nós agradecemos muito também. Pode falar, levantou a mão. Não, eu só queria lembrar que agora, dia 27 de outubro, é o Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra. Então, eu estimulo todos vocês a se manifestarem nas suas redes sociais, nos seus grupos de trabalho, nos seus debates, nas suas áreas de atuação, lembrando, né, que esse dia ele foi criado exatamente para lembrar o impacto das iniquidades evitáveis, né, das causas evitáveis, que são as iniquidades, e o papel que elas têm na saúde da população negra, e também mais um dia de luta contra todas as formas de racismo e discriminação e os impactos nocivos que esses comportamentos têm na saúde de todos nós. Então, vamos juntar esforços, vamos colocar aí nas nossas redes sociais, né, alguma menção alusiva à necessidade de considerarmos aí a importância do Dia Nacional de Luta pró-Saúde da População Negra. Vamos até aproveitar... De outubro. Ai, desculpa, pode falar. Dia 27 de outubro, agora no domingo. Sim, eu ia falar que a gente vai aproveitar, inclusive, essa discussão aqui para produzir esse material para quilombar as redes também com essa demanda, né, fazendo parte dessa mobilização tão importante. A gente vai seguir dialogando, viu, gente? Temos o contato de vocês, vamos articular, Perpetuar, que está disponível para essas construções coletivas de novos projetos, novos espaços de articulação também. Então, como eu estava dizendo, agradeço a quem ficou até agora. Esse material vai ser disponibilizado para os participantes da Escola de Lideranças que não puderam estar nesse momento, mas que acessarão esse material e o que produziremos a partir daqui também. Então, agradecemos, Isadora, professor Hilton, a todos os participantes. Pode falar, Isadora. Gente, gostaria, na verdade, de fazer essa fala, que era para convidar para um projeto que eu estou idealizando, junto para jovens de terreiro, feito de jovens de terreiro para jovens de terreiro, né, que se chama Xirê. O Xirê, ele é um projeto pensado por uma jovem EQUED de São Paulo, que o nome dela é Giovana, ela tem 19 anos, e eu e mais uma amiga minha resolvemos trazer este projeto para Belém.
E aí, agora, por dezembro, deve acontecer. Então, deixo um convite aqui a quem quiser participar, a quem conhecer povos de terreiro e queira divulgar, né? O projeto é um projeto chamado Xirena República e é que os povos de terreiro, principalmente terreiro. Travou pra gente, Isadora. Mas eu ia pedir que tu pudesses mandar, inclusive, que a gente divulga nas redes, com certeza, porque não estamos conseguindo te escutar. Eu te mando e aí pode ser compartilhado depois, porque realmente eu vi aqui que falhou, eu saí, tá? Mas eu vou deixar o nome do Instagram aqui no canto e aqui no chat. E mais em breve nós vamos estar divulgando mais informações, tá bom, gente? Sim, mas é muito incrível saber desses projetos que estão nascendo e que são extremamente importantes e necessários. E para a gente finalizar, eu ia pedir para a gente bater um print de tela, galera que está aí no computador do Perpetuar, a gente possa ligar a câmera. Eu vi uma galerinha já saindo, mas para a gente registrar a potência desse momento também, né? Eu acredito que terão muitas articulações depois disso. Podem bater, Casey, Laiana. Tá todo mundo com a câmera ligada? Acho que não consigo visualizar, mas quem não está, pode ligar aí, só para a gente fazer esse registro, pessoal. Podem rir. Foi? Marcelo sumiu e não vai ligar a câmera, não? Tem um monte. É isso. Eu sumi. Ah, vai então, Maurício. Rápido. Oi. É isso, gente. Muito obrigada. Que a gente se reencontre em breve para fortalecer esse debate sobre saúde, sobre o bem viver, a partir dos territórios. E esse momento de hoje semeou muitas ideias e possibilidades para que a gente trabalhe nos próximos encontros do Aláfia, né? E como demarcamos no Perpetuar, sigamos juntos, aquilombando a vida e perpetuando histórias. Por saúde, por educação e por direitos quilombolas. Vamos nessa. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Sigamos aqui. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, galera. Boa noite.